Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui muito pedido no canal, que é sobre como operar aqui as notícias, né? Muita gente tem me mandado aí mensagens aqui no canal, no Instagram também, para fazer um vídeo aqui sobre como operar nas notícias. Então, provavelmente, assim, muitos iniciantes, muita gente que vem das opções binárias, ele está sempre ali ouvindo aquela indicação, né, de algum guru, de algum dono de curso, que você não tem que operar aqui durante os horários da divulgação dos dados econômicos. E se você fizer isso, você não vai operar nunca. Então, a primeira coisa está aí, porque isso aqui acontece durante o dia inteiro. Mas a primeira diferenciação que nós temos que fazer é que isso aqui não são notícias especificamente. Isso aqui são, como eu falei, a divulgação dos dados econômicos. Então, isso aqui é uma parte dos indicadores que movem o mercado. Então eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o que movimenta o mercado. Aconselho você a assistir. Inclusive eu falo lá quais que são os aspectos mais importantes aqui para você seguir no calendário econômico. Mas então vamos pegar aqui um exemplo, né? Você tem o PMI, que são dados importantes. Você teve aqui o PMI da zona do euro, do GBP aqui da Libra, né? Teve também dos Estados Unidos. Aí você fala, mas eu preciso ser economista para entender isso aqui. Não. Se você clicar aqui no próprio item, já vai ter uma explicação sobre ele aqui no próprio site. Tem uma explicação, eles colocam uns textos aqui explicando cada item desse para você poder acompanhar, entendeu? Você tem aqui IPC, por exemplo, você clica aqui no IPC, vai ter uma explicação sobre o que é o IPC aqui. Então, você vai ter aqui uma explicação para você acompanhar. Mas por que isso aqui, então, é apenas uma parte do mercado? No mercado, você vai ter outros fatores que também vão estar contribuindo para a movimentação do mercado, que são o clima. O clima do mercado vai te dizer se ele está favorável para ativos de risco ou ao contrário dos ativos de risco. Isso também influencia para os commodities de risco e para os commodities que são ruins num clima que não está a favor do risco. E, como eu falei no outro vídeo, os commodities também influenciam nas moedas. Então, você tem o aspecto do clima do mercado naquele dia, que você vai ter que acompanhar. Você tem aquele aspecto que eu falei também no outro vídeo, da precificação, a precificação anterior que o mercado está, a expectativa dos investidores. Então, se eles estão esperando um determinado movimento do Banco Central ou uma confirmação de um dado econômico, você tem que estar ciente disso. E como que você faz isso? Aí sim, você acompanha num site de notícias, como o Bloomberg aqui. Então, você tem sites de notícias econômicas que vão falar coisas que afetam o mercado econômico, como essa questão aqui da Rússia, da Ucrânia. Então, você vai ter aqui opiniões de economistas, de pessoas que estão cobrindo esse tipo de movimentos que acontecem em várias empresas, em vários bancos. Então, aqui você vai poder ler as notícias de verdade. Você fala, não consigo ler inglês. Então você vem aqui no Chrome, traduz tudo para o português, você vai poder acompanhar as notícias em português. Mas voltando aqui para o calendário. Então nós vamos falar de um exemplo prático. O pessoal fala que você tem que fazer o seguinte. Se a notícia veio positiva, a moeda vai subir, se a notícia veio negativa, a moeda vai descer. Isso também é outro absurdo. Não funciona. Se fosse tão simples assim, ninguém perdia no mercado, né? Então, você tem que estar... É por isso que eu estou insistindo que você tem que estar ciente de todos os aspectos fundamentais, né, que fazem... que tem influência no mercado. Então, nós vamos falar aqui de um exemplo prático disso. Não é simplesmente isso, o resultado da notícia. Tem a discrepância, a expectativa do mercado, o impacto que aquela notícia pode ter numa política econômica daquele país. Então, tudo isso você tem que estar acompanhando, você tem que ler aqui o que significa cada um desses, você tem que estudar, você tem que se preparar para você não ser surpreendido. Então, vamos citar o exemplo aqui do PMI dos Estados Unidos, né, que veio negativo. Apesar de que não veio muito negativo, veio um pouco abaixo negativo. Então, nós vamos observar aqui o que aconteceu com o mercado nesse momento.
Então, olhando aqui para o EURUSD, agora que ele está com spread alto aqui, vamos ignorar esse spread por causa do horário. Mas, o que aconteceu no momento da divulgação do PMI? Aconteceu que o EURUSD subiu. Na verdade, ele fez uma correção, né? Ele vinha caindo com a expectativa do mercado, e aí ele só corrigiu e voltou para aquele valor que ele está se mantendo ali já há alguns dias. Mas alguns entendidos, né, vão dizer que o mercado subiu aqui, que era para fazer isso. O dólar veio ruim a notícia, então vamos apostar no euro porque o euro vai subir. Você vê que ele subiu um pouco e já foi cortado aqui e está mantendo esse valor que ele vinha mantendo a mesma faixa alguns dias atrás. Então, beleza. Aqui funcionou isso. Mas se você tivesse feito a mesma coisa na Libra com o dólar, teria se dado muito mal, porque aqui no momento do PMI americano, o que aconteceu? A Libra despencou. Muito. Caiu muito, caiu bastante. Agora, no final da tarde, ela retornou. Mas naquele momento ali, se você fizesse uma entrada aqui, você tinha se dado mal. O que aconteceu no dólar CAD? Inclusive, tem aqui umas entradas já que eu estava posicionado, né? No dólar com o dólar canadense. O que aconteceu nesse horário? A mesma coisa, a notícia veio negativa, no entanto, o dólar se fortaleceu em relação ao CAD. E qual que é a explicação para isso? A explicação é que existem outros fatores que estão direcionando o mercado no dia de hoje, não é apenas a confirmação dos dados. E o mercado também julga qual que é o impacto dessa notícia aqui. Então, se você vai ler o que significa esse valor 55 aqui no PMI. Isso aqui é bom ou é ruim, mesmo tendo vindo abaixo? Entendeu? Você tem que saber diferenciar qual que é a relevância de cada valor desse. Se esse valor, por exemplo, aqui do leilão americano, esses juros aqui, ele é bom ou é ruim? Você tem que estudar e conhecer isso. Você não precisa ser um economista, mas você tem que conhecer o básico dos fatores que movimentam aqui o mercado, que é que nem eu falei, o PMI, produção industrial, vendas, taxa de desemprego, payroll, pedidos de seguro-desemprego, você vai ter principalmente a taxa de juros dos bancos, IPC, né, que é o índice aqui de inflação. Você tem que acompanhar a inflação, por quê? Porque ela vai obrigar o Banco Central a fazer alguma movimentação. Então vamos para mais um exemplo prático. Como eu já tinha mostrado aqui no outro vídeo, no EURUSD, vamos voltar aqui ó, no dia 7. Aqui foi o dia do payroll, né? O dia do payroll aqui no EURUSD. E o que aconteceu no payroll? O payroll veio negativo, bastante negativo, surpreendeu o mercado inclusive, e aí o euro começou a subir bastante. Qual que foi a minha atitude aqui em relação ao payroll? Eu acreditei na venda. Por quê? Eu acreditei na correção desse valor aqui, porque existem fatores fundamentais que me indicavam que essa subida aqui não fazia sentido naquele momento. Então, o que aconteceu? Houve a correção, o dólar se fortaleceu de novo, e aí eu consegui ter duas operações lucrativas aqui. Um detalhe importante que você também tem que saber com relação ao calendário econômico é que no momento da divulgação das notícias, muitos robôs são ativados nas instituições financeiras. Então é por isso que você vai ver essas velas muito grandes nas notícias mais importantes. Então, só porque aconteceu essa vela muito grande não indica uma confirmação do movimento. Você tem que estar ciente que essa volatilidade ela é originada principalmente por causa dos robôs. Ela não é originada por causa do movimento do mercado naquele momento. É como eu te falei, quando sai um dado econômico, ou o mercado já está precificado, ou ele vai digerir aquela informação antes dele agir. Então aqui os robôs entraram em ação, né? O euro subiu um pouquinho, mas quando as pessoas digeriram a notícia e viram que aquilo não iria ter impacto na política econômica dos Estados Unidos, o euro caiu novamente. Entendeu? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui com esse vídeo é que não funciona dessa forma que querem te explicar. O calendário econômico é uma parte importante, mas é apenas uma parte do mercado. Você tem que investir no seu conhecimento, entender todos os aspectos que movimentam o mercado, o clima do mercado no dia, as notícias geopolíticas, como eu falei no meu outro vídeo lá, que você precisa acompanhar.
as notícias você tem que estar acompanhando aqui, porque elas vão influenciar no clima do mercado. Você tem que ver como que estão os índices das bolsas, né? Hoje aí, se você olhar, todas as bolsas caíram, né? Os índices das bolsas são muito importantes também. Você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar também os valores dos commodities, né? Como que estão se comportando as commodities. Por quê? Porque elas são influenciadas pelo mercado, pelos dados econômicos, e elas influenciam também as moedas em determinados países. Então você tem que saber quem está sendo influenciado para você não cometer o erro de traçar uma estratégia que vai dar certo em um ativo, vai dar errado no outro, e você vai ficar nesse perde-ganha para sempre. Entendeu? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui que a questão é bem mais complexa do que tentam te passar, mas que é possível sim aprender. Você não precisa ser um economista profissional, um economista com formação para você entender os aspectos básicos aqui. Hoje tem muita informação na internet, tem muito conteúdo que você pode estudar, pode aprender, e eu vou estar sempre postando vídeos aqui para ajudar vocês também com essas questões. Então temos que entender que você não usa uma estratégia em qualquer par de moeda. Você entende como funciona o mercado, quais moedas são atingidas, né, por esses aspectos que eu falei, porque o clima do mercado atinge algumas moedas positivamente e outras negativamente. Então, depois que você vê quem vai ser atingido por um dado econômico, pelo clima do mercado, pelos commodities, pelos índices, aí você vai saber aonde você vai operar. Então é por isso que hoje eu não operei aqui no EURUSD na venda no momento, né, da divulgação do dado, e teria ficado aqui mais ou menos no 0 a 0 se eu tivesse posicionado, né? Mas eu operei sim no USD-CAD, tive bons resultados, assim como eu já estava posicionado aqui no CAD JPY e tive bons resultados também nesses horários das divulgações desses dados. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre isso você pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida sobre análise fundamentalista, tem o meu outro vídeo também aí, eu vou estar continuando postando essa série para vocês. Espero que gostem e até a próxima, boas operações para todos.